As Alagoas Brancas são, presentemente, a única área que resta de uma antiga zona úmida muito maior e que deu origem ao nome da cidade e concelho de Lagoa. Durante o mês de maio, a água desta zona úmida fica toda coberta de flores brancas. Daí o nome Alagoas Brancas. Devido à presença de extensos campos agrícolas, em particular os campos de produção de arroz, as populações de aves utilizam as Alagoas Brancas como dormitório e zona de descanso nas suas migrações anuais, e os arrozais para se alimentarem. As zonas úmidas, sazonais ou permanentes, são os mais ricos, complexos e produtivos ecossistemas da biosfera. Representam um papel fundamental na filtração das águas e na regulação hídrica e climática. São zonas de maternidade e de refúgio para uma grande variedade de seres vivos. As Alagoas Brancas são um charco temporário. As espécies de fauna e flora adaptaram-se às condições ecológicas próprias deste habitat, nomeadamente à disponibilidade de água que é sazonal. Assim sendo, estas espécies têm a capacidade de viver em condições de submersão durante alguns meses e, de seguidamente, suportar as condições de secura estival extrema. No início da primavera, podemos observar as plantas aquáticas flutuantes, com as folhas e flores à superfície. Sucedem-se as plantas anfíbias, que começam o seu desenvolvimento vegetativo ainda submersas e só florescem quando a água começa a desaparecer, persistindo até à chegada da época seca, no início do verão. Quanto à fauna, os charcos temporários servem de zona de alimentação e de reprodução a várias espécies de aves, anfíbios e invertebrados, sendo cruciais para a existência de algumas espécies pouco comuns e com elevado valor de conservação. O único estudo científico nas Alagoas Brancas foi conduzido pela Associação Almargem em 2019. Este estudo, financiado pela União Europeia, em que participaram várias entidades científicas, revelou que, apesar da sua pequena dimensão, as Alagoas Brancas são ricas em vida selvagem, nomeadamente em espécies com estatuto de proteção elevado. A zona alberga grandes concentrações de ibis preta, o que potencialmente a classifica ao abrigo da Convenção de Ramsar e lhe confere importância internacional. De acordo com a Diretiva Aves, esta área pode também ser classificada como Zona de Proteção Especial, ZPE, integrada na Rede Natura 2000, e como IBA, Important Bird Area, como sugere este estudo. Um nome indissociável das Alagoas Brancas é o de Dr. Manfred Temm, acérrimo defensor da zona e apaixonado ornitólogo, com centenas de avistamentos e dados de avifauna da área compilados ao longo de muitos anos. No site da eBird, há registro de muitas contagens diárias de aves, e muitos são os adeptos assíduos deste hobby internacional. Segundo a Wetlands International, 2019, cerca de 1% da população regional de ibis preta, do Mediterrâneo, Mar Negro e África Ocidental, está aqui nas Alagoas, tendo sido registado um máximo de 638 aves em fevereiro de 2018. A avifauna nas Alagoas é extraordinária. Foram identificadas 114 espécies diferentes de aves. Apresentam um vasto leque de aves aquáticas ao longo do ano, com destaque para a nidificação do camão. As Alagoas Brancas têm uma identidade cultural, ambiental e paisagística que deve ser protegida. Têm um valor turístico de características únicas
que mais nenhum concelho vizinho tem. Ideal para a observação de aves, ponto estratégico de birdwatching. Este cenário tem imenso potencial para combater a sazonalidade e promover o turismo de natureza. É ideal para um roteiro de interpretação ambiental. A emergência climática atual é um desafio pungente que deve levar-nos a cuidar de cada porção de riqueza natural com vista ao tão desejado equilíbrio do planeta. Cidadãos e investigadores estão unidos na certeza de que não basta mitigar os impactos ambientais. Há que preservar na íntegra os ecossistemas que cumprem o seu papel na natureza.